Boa noite para todos que estão nos acompanhando, a todos aqueles que vão assistir esse vídeo, né, na TV PCN, e a todos os que estão acompanhando ao vivo. O videochat já está liberado, quem quiser participar, nós já estamos por aqui para atender as perguntas. E nós estamos recebendo hoje aqui o médico, Dr. Roberto Alves, né, que também, além de ser médico, é político, né, doutor? Doutor, boa noite para o senhor. Obrigado por ter vindo aqui, se disposto a vir aqui conversar com a gente um pouquinho e com o pessoal que vai nos acompanhar aí nessa uma hora e pouquinho de entrevista. Ok, boa noite a todos os ouvintes, né? A todos aqueles que estão nos acompanhando através da TV PCN e pelo chat do Portal Arcos, e esperamos dar alguma contribuição de alguma forma. Isso é importante. Doutor, vamos começar falando um pouquinho do seu trabalho, né? É importante para que as pessoas que não o conhecem no dia a dia, às vezes não tiveram a oportunidade ainda de conhecê-lo, né, possa saber quem é o médico Dr. Roberto Alves, de onde ele veio, né, como que ele se tornou médico, né, e qual que é a sua especialidade, né, e alguns detalhes aí da sua vida. Como nós estávamos falando aqui antes de começarmos a entrar na preparação, né? Na preparação, eu sou do ano de 1966, como você também. Sim. Nasci em Pains e tem alguma parte da minha família, minha avó materna é daqui de Arcos. Ela é da família do Ribeiro, ela era filha do Calito e da Elisena Ribeiro. E estudei até o terceiro ano colegial, antigamente, o segundo grau, em Pains. Depois mudei-me para Belo Horizonte, aonde cursei medicina na UFMG. Formei em 1990 e fiz a especialização em gastroenterologia e clínica médica no Hospital Feliz Roxo, e após fiz endoscopia digestiva alta. E terminei lá no dia 30 de abril, no dia 1º de maio já voltei para o interior. Já veio para o interior, veio direto para Arcos? Vim direto, dia 17 de maio eu abri o meu consultório aqui em Arcos. Então voltei no dia 1º de maio, que foi num sábado. No dia 17 eu já tinha conseguido montar o consultório em Arcos. E vai fazer, graças a Deus, agora em maio, vão fazer 19 anos. 19 anos que já está trabalhando só em Arcos. E sempre, não foi só bem trabalhando em Arcos, porque quando eu vim para cá tinha poucos endoscopistas, então eu cheguei a fazer endoscopia digestiva alta e atender como gastroenterologista em Piuí, em Bambuí, em Pains, mas tem quase um ano que eu estou só em Arcos. Tenho uma ligação muito grande com a Santa Casa de Arcos, a quem eu tenho um amor profundo. Sim. Por ela, pela instituição, e tenho certeza que é uma instituição que nós vamos conseguir cada vez mais melhorá-la. Eu tenho uma certeza imensa disso no meu coração. Nós vamos melhorá-la depois, oportunamente, a hora que você quiser falar sobre isso. Nós vamos falar depois desse assunto. Estou aqui, já sou casado desde 96, vai fazer 16 anos que sou casado. Tenho 2 filhos. A minha esposa é a Paula, que vai formar agora em psicologia no meio do ano. Tem o Gabriel, de 10 anos, a Beatriz, de 9 anos, que nasceram aqui em Arcos. E sou muito feliz e realizado em Arcos e me acho bastante ligado e envolvido com as coisas da comunidade e com da sociedade arcoense. Participante, né, na comunidade. Além de médico, o senhor participa, né, é presidente do PCdoB, né? Exatamente. E aí existe a cogitação da sua pré-candidatura, né, no caso para prefeito. Exato. Então, seria um dos motivos, né, dessa vinda para a gente poder falar disso. A questão do partido. O senhor filiou no partido, foi recente, estava em outro partido, como que foi essa mudança? Eu fiquei no PT, só fui filiado 2 vezes. Fui filiado de 2003 a 2011, 8 anos no PT de Arcos. Mas como eu comecei em final de 2010 ou 2011, não sei, a almejar a pré-candidatura
à Prefeitura de Arcos, eu vi que eu poderia ter algumas dificuldades nessa pré-candidatura dentro do PT. Então, eu conversei com o pessoal, conversei com a presidente estadual do partido, do PCdoB, que é a deputada federal Jo Moraes, conversei com o secretário executivo Richard Romano, conversei com o Adson Ribeiro, que trabalha no Ministério dos Esportes, o subsecretário, e a hora que eu falei que eu gostaria de ser um pré-candidato à Prefeitura de Arcos, eles abriram as portas do partido para mim e já falaram, a partir de hoje você já é pré-candidato do PCdoB à Prefeitura de Arcos. E então, aí você já filiou, né? Já filiei. Foram nessas filiações agora, no prazo últimas, que terminou. Exatamente, em setembro de 2011. E estamos no início de março, nós tivemos reunido com os demais pré-candidatos à prefeitura e o prefeito e a vice-prefeito do estado inteiro em Belo Horizonte, onde estava João Moraes, aonde estava o secretário-geral do partido, Walter Sorrentino, que ele é de São Paulo, e lá vamos falar sobre tópicos, sobre a parte de, por exemplo, a parte de marketing, o trabalho, né, de marketing das candidaturas, a importância do marketing, a importância da parte jurídica, a importância da prestação de contas de uma campanha. E depois disso, nós já, dentro também do nosso plano, nós já trouxemos profissionais gabaritados de São Paulo e de Passos para fazer o planejamento estratégico da nossa pré-campanha como pré-candidato à Prefeitura de Arcos. O PCdoB, ele tem pretensões aí de conseguir algumas prefeituras em Minas, tem pretensão de crescer. Tem pretensões de crescer, vão ser aproximadamente 30 e poucos candidatos no estado, e Arcos é a terceira cidade, então eles estão interessados nas eleições de Arcos, porque os dois deputados estaduais vão ser são pré-candidatos em Coronel Fabriciano e também em Contagem. Então, beleza. Então, você está me dizendo que existe, então, essa margem para crescimento do PCdoB em Arcos. E como que o diretório do seu partido tem hoje? Tem os filiados, tem bons filiados? Temos bons filiados. Tem pessoas boas lá para candidatar, para ser pré-candidato ou para candidatar posteriormente a vereadores? Temos bons quadros, como os políticos gostam de dizer. Bons quadros. E temos pessoas que são amigas nossas, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras e que querem são pré-candidatos a vereadores. Não são muitos, mas porque eu entrei no partido faltando um mês só. Só uma curiosidade, o seu partido teve problema de dupla filiação ou passou tudo tranquilo? Não, nenhum. O meu já tinha afastado do PT, então não tive problema e nenhum dos outros. Teve algumas poucas coisas que foram sanadas aqui em Arcos mesmo, nós tivemos que recorrer nada em Belo Horizonte. Não, então tá. Porque vários partidos tiveram, né, problemas, inclusive com o programa, com a questão da base de dados. Datas, né? Eles devem ter estudado pouco o programa do Felipe. E aí deram alguns problemas, mas alguns já foram resolvidos, né? E então a curiosidade de saber se no seu partido teve isso. Nós não temos problema nenhum. Não, bacana. Então nós estamos aí firmes na nossa pré-candidatura. Por que a importância de falar pré-candidatura? Porque a lei eleitoral, a pessoa só é candidato depois que existir, a hora que acontecer o tempo das convenções, a partir do momento que vai ser esse ano, de 10 a 30 de junho, quando acontecerem as convenções e for homologado no cartório eleitoral, for registrado, oficializado, né? Aí sim a pessoa é candidata. E então o pré-candidato, quer dizer, eu sou um pré-candidato e ninguém pode pedir voto por enquanto, porque o voto ele é para ser pedido após a oficialização da candidatura. Nós estamos querendo exclusivamente colocar as nossas ideias. Como que eu vejo o que pode ser melhorado na nossa querida Arcos. Eu quero até aproveitar e pegar um gancho na sua fala, doutor, para dizer o seguinte, que nós vamos, o Portal Arcos tem um projeto, nós protocolamos esse projeto na semana retrasada, se não me engano,
lá no cartório eleitoral. E durante esse período nós vamos trazer, igual nós trouxemos aqui anteriormente, né, o médico Dr. Wellington, eu conheço muito bem, e estamos trazendo o senhor hoje, e vamos trazer outros nas outras semanas, todos obedecendo os mesmos parâmetros de oportunidade. A nossa intenção aqui é tratar o senhor da mesma forma que a gente vai tratar os outros, né, para você ter o seu espaço para apresentar suas ideias. E durante a campanha, propriamente dita, depois que passar as convenções, nós pretendemos montar um projeto para fazer debates. Ótimo. É o nosso sonho de colocar todos os candidatos aí oficializados, frente a frente, aqueles que quiserem debater ideias. E eu concordo plenamente. Desde já, você já fica, como pré-candidato, já ciente, né, de que isso vai acontecer. Se a sua candidatura for oficializada, você vai estar participando com a gente, né, desse debate, que é um projeto interessante, que sempre foi o sonho da gente fazer, e nessa eleição nós pretendemos fazer. Inclusive já estamos desenvolvendo esse projeto, já protocolamos no cartório eleitoral. Então aproveitar só esse gancho para já, né, colocar essa ideia aqui para você ficar sabendo e também para as outras pessoas ficarem sabendo. Se nosso bom Deus quiser, nossa pré-candidatura, a partir do momento que ela for oficializada, ela vai virar uma candidatura. E eu acho que, como você está trazendo os pré-candidatos, na época, você deve trazer, além, eu acho o debate sensacional. Sensacional, eu muito acho bom, né? que toda aquela pessoa que está se predispondo a administrar a uma cidade, ela tem que colocar suas ideias, e ela tem que colocar as ideias em todas as situações. Ela tem que falar o que ela pensa, falar o que ela conhece, o que ela desconhece, às vezes porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo, né? E eu acho que você deva, sim, fazer como falou, vamos fazer tantos programas, um programa Tantos de uma debates, hora a cada mês, por uma hora para cada candidato, aí já não vai ser pré-candidato mais, e o debate, a partir do momento que a nossa candidatura se oficializar, se Deus quiser, isso vai acontecer. Comigo você não precisa nem convidar para fazer o debate. Não, mas você pode falar só assim, tal dia e tal hora que eu vou estar presente. Nós vamos fazer questão que todos participem, porque debatendo ideias, conversando, que as pessoas vão mostrar quem são, né? Olhando. E com a ferramenta que aí você vai poder, as pessoas vão poder ver você, olhar no olho, né? Que Arcos não tem uma TV ainda no sistema convencional, mas nós estamos com a TV pela internet, que aí dá essa oportunidade para todo mundo. Doutor, um dos assuntos aí que até você começou a falar, na questão da saúde, né? Que é uma área que a gente teria que tocar aqui, já que você sendo médico, é uma área que fatalmente nós teremos que tocar pelo seu conhecimento na vivência, igual você falou, de 19 anos já na saúde. A saúde de Arcos hoje, em termos de comparativo com a saúde estadual, com a saúde do Brasil, e que nota essa saúde de Arcos hoje teria na sua visão? Jaime, o que eu posso colocar? Nesses 19 anos, a saúde de Arcos, ela melhorou em muitos pontos. E deixa a desejar em alguns pontos. Por exemplo, quando eu vim para Arcos, não existia nenhum PSF. Aí com a administração da dona Hilda, já foram montadas 3 equipes. Depois na administração do Lécio e do Plástico foram montadas mais outras equipes, que foram 8, fazendo 8 equipes. No total. Na atual administração estão sendo montadas mais 2. Então, por exemplo, Arcos não tinha nenhum PSF em 93. Hoje, melhorou bastante nessa área. O número de médicos que atende nas especialidades na FUMUSA aumentou muito. Antigamente tinha 2 pediatras, hoje nós temos 4. Todos os 4 bons, excelentes pediatras de Arcos atendem na FUMUSA. Temos 3 cardiologistas, então quer dizer, com todos esses administrações passadas e a atual administração, todos melhoraram Todos avançaram alguma coisa e todos deixaram a desejar, porque afinal de contas, ninguém é perfeito.
Isso. Mas essa questão da saúde básica, ela é muito importante na prevenção das doenças, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, a saúde básica é extremamente importante, mas nós não podemos ficar única e exclusivamente na saúde básica. Nós precisamos avançar em certos pontos. Vou te dar um certo exemplo. Nós temos como assim um dos defeitos, um dos problemas nossos, de que já existia há 19 anos atrás, quando eu cheguei, ainda persiste existindo até hoje, é a questão de cirurgias, cirurgia geral, por exemplo. Chega uma pessoa lá no pronto-socorro municipal ou na Santa Casa e descobre que ela está com uma dor abdominal, faz um ultrassom, ela está com uma pedra na vesícula. Algumas pessoas muitos arcoenses já foram operados em Moema. Moema é pouco maior do que a região ali do Otto Mayer. É bem pequeno Moema, né? Então, quer dizer, hoje grande parte dessas pessoas são operadas em Lagoa da Prata. Isso que eu falo pelo SUS. Agora, por que não essas pessoas não serem operadas aqui em Arcos? É porque não se quer. É porque falta... O que falta? O que falta? Falta o serviço público, as pessoas que comandam o serviço público de Arcos achar que isso é importante e, como eu poderia dizer, investir nisso. Em termos de estrutura e de profissionais, nós temos como fazer. Nós temos como fazer. E isso, por exemplo, é uma economia. Porque se a pessoa descobre que tem uma pedra na vesícula, vai evitar que ela, às vezes, tenha uma infecção. Tem a primeira infecção. Se você não opera, ela tem uma segunda, ela tem uma terceira, então ela fica indo nos serviços, ela vai no PSF, ela vai no pronto-socorro municipal, entendeu? Se você opera essa pessoa e resolve o problema, isso é extremamente importante, que esse paciente não vai voltar lá mais. Quer dizer, pelo mesmo problema, por aquela pedra na vesícula, não vai voltar. E se você não resolve esse problema, você está sempre refazendo o mesmo serviço. É o tal de resserviço. E resserviço é um gasto imenso. De tempo, de dinheiro e de sofrimento. Só quem tem uma cólica de vesícula sabe o tanto que é. O grande problema é o sofrimento da pessoa, né? É o sofrimento e às vezes o risco. Porque às vezes a pessoa vem a ter uma pancreatite, que é uma das complicações, e às vezes ela precisa até de um CTI para essa pancreatite. A questão da Santa Casa hoje é um problema que vem sendo debatido ao longo dos anos, né? A Santa Casa, todos sabem que ela é deficitária, né? Que ela tem um problema financeiro, mas a Santa Casa, durante anos e anos aí, ela atendeu a população arcoense, né, fez o que pôde e hoje ela vive uma crise que eu não acho que não é de hoje, que ela vem de longe, igual eu falei, e tem-se muitas ideias, mas ela continua problemática. Quais que seriam os principais soluções para a Santa Casa hoje? Esse é um assunto que eu tenho tranquilidade para responder, no sentido de que, primeiro, o problema de saúde dos hospitais no Brasil, ele não é arcoense, ele é nacional. Ele não é só de Arcos, ele não é só do estado de Minas Gerais, ele é do Brasil inteiro. Hoje, a dívida das Santa Casas, aproximadamente 6 bilhões de reais. O que ocorre? Em todo o Brasil isso. Em todo o Brasil. O que ocorre? É que o SUS, o próprio SUS, sabe que por exemplo, nós temos um paciente, como nós falamos de uma vesícula. Chega lá um paciente com uma pedra na vesícula, com uma inflamação. Nós vamos aí, vai internar o paciente, vai internar pelo SUS. Vai ser emitido uma IH, que chama Autorização de Internamento Hospitalar. Em Arcos, são mais ou menos entre 150 e 160 internações mês, de média, pelo SUS. Então, quer dizer, a Santa Casa, você falou que ela prestou, não, ela continua prestando um serviço relevante, de extrema importância na nossa cidade, porque é o único hospital que interna, é o único hospital que faz internamento pelo SUS. Internação, né? É o único hospital onde se fazem os partos, onde nascem meninos. Então, quer dizer, e o que o SUS nos repassa para a Santa Casa é aproximadamente 50% do nosso custo. E o próprio SUS sabe disso, o próprio Ministério da Saúde sabe disso, que o SUS é totalmente deficitário. Então, o problema financeiro de quem que trabalha com o SUS, ele é muito grande.
Porque você vai ter um cliente que ele te dá prejuízo todo mês. Todo mês. E então, isso não é só aqui em Arcos, no Brasil inteiro. Essa é uma da ponta do problema. A segunda, hospital, ele tem uma infraestrutura muito grande. No sentido de que ele começa no início do dia 1º de janeiro e vai até as 24 horas do 31 de dezembro. Quer dizer, e são 4 turnos. Você tem que ter enfermeiros, técnicos de enfermagem, faxina, 24 horas dia. Então, isso é uma estrutura pesada. Tanto que você vê empresário montando tudo, supermercado, parque de diversões, fazenda, mas você nunca viu um empresário montando hospital. Investir Pelo em contrário, hospital. em Minas Gerais, fecharam-se mais hospitais nos últimos anos do que abriram. Por quê? Porque não dá lucro. É a lógica perversa do lucro. Então, quer dizer, como que eu vou montar uma coisa que vai dar prejuízo? Só que as pessoas esquecem que ali o hospital não é para dar lucro. O hospital é para dar assistência. E para dar assistência a quem que está precisando, que está com sofrimento naquele momento. Então eu acho que são 3 as fontes de recursos de um hospital. Primeiro, o serviço dele próprio. São as fontes através do SUS, através dos convênios e através do particular. Primeiro. Segundo, através do poder público. Ajudas da prefeitura, ajudas do governo estadual e ajudas do governo federal. E o terceiro, os países desenvolvidos já sabem que só a estrutura governamental às vezes não dá conta de manter todas as instituições que precisam, como hospitais, asilos, creches, principalmente universidades. Então, tanto que as grandes universidades dos Estados Unidos, uma das principais fontes delas são doações de ex-alunos. Então, por isso é que a Santa Casa colocou um serviço de telemarketing recentemente, e nós estamos tendo uma grande aceitação. Está tendo uma boa aceitação. Estamos tendo uma excelente aceitação. E vou te falar, por exemplo, sábado foi aniversário da dona Sebastiana Amorim, vó do Dr. Antônio Carlos Silva. Ela foi a 4ª pessoa que esse ano já pediu como presente, sugeriu para os seus convidados uma doação espontânea para a Santa Casa. Bacana. A Santa Casa já conseguiu com essas doações R$10.000 esse ano. Então isso ocorre principalmente porque depois dessa nova administração que entrou agora, principalmente na figura do provedor, Fernando da Arcomáquinas, eu acho que hoje a credibilidade da Santa Casa ela é muito maior do que antes. Por isso que tem tantas pessoas ajudando a instituição. Então as pessoas estão se dispondo a ajudar espontaneamente, sem dúvida, oferecendo ajuda. Sem dúvida, porque eles acreditam na honestidade, na responsabilidade e na transparência da sua provedoria e da sua diretoria. Não seria viável a criação de algum tipo de convênio, de cartão, de alguma coisa que a comunidade pudesse participar e obter algum desconto no serviço? Ele já foi utilizado, já a Santa Casa tinha, não só que certo. Hoje ele é proibido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, quer dizer, eu não vou sugerir, isso já foi pensado várias vezes, nós falamos lá nas reuniões, eu não participo da direção da Santa Casa, eu sou apenas voluntário, que isso, como nós vamos lançar uma coisa, o provedor vai lançar um produto que ele pode ser penalizado judicialmente. Não tem jeito. Não pode, de forma nenhuma. Que seria uma ideia que poderia dar certo. Sem dúvida. Mas se não tem amparo legal, não adianta. Pelo contrário, ele é proibido. Beleza. Doutor, a questão da evolução que houve na saúde municipal, como que o senhor encara essa mudança? Por exemplo, a FUMUSA, desde quando foi implantada pelo ex-prefeito Paulo Marques, né, todos puderam fazer melhorias na FUMUSA, a FUMUSA evoluiu. Né? E agora, recentemente, houve a mudança do atendimento do PS da FUMUSA para o hospital antigo, o Hospital de Otorrino, que hoje é o Hospital São José, que faz os primeiros atendimentos. Né?
Essa mudança de estrutura, acha que a população ganhou com essa mudança? Houve uma melhora no atendimento, até na questão das instalações, da equipe que lá atende hoje? Ou você acha que não melhorou nada? Não, algumas coisas melhoraram e outras eu acredito que não melhoraram tanto. Talvez algumas tenham até piorado. Certo. Em relação, por exemplo, o PA como tal, ele foi criado em outubro de 1995 e funcionou de 95 a 2010, quer dizer, quase 15 anos, lá na FUMUSA. Eram 2 médicos que ficavam de plantão. Era o médico que atendia no PA, que era primeiro das 8 às 17, depois ele ficou das 7 às 19, e à noite o atendimento era feito na Santa Casa através de um convênio. Certas coisas melhoraram. Por exemplo, hoje o hospital de otorrino, hoje ele tem um alvará, como ele teve o alvará na época da Dona Hilda, como teve na época do Lécio, na época do Plácio. Por quê? Várias cirurgias já foram feitas lá pelo hospital de otorrino, antes dessa atual administração. Certo. O que ocorre? Hoje, quais são os pontos positivos, principalmente, que eu acho? O ultrassom da FUMUSA é excelente. Tanto o aparelho quanto a doutora Maria Augusta, que faz os exames. Nós temos um laboratório muito bom. Laboratório de análise clínicas, né? Muito bom. Temos um raio-x bom. Temos um mamógrafo a quem eu não aconselharia a uma pessoa que tem uma dúvida em relação a um problema mais grave de mama. Eu acho que um mamógrafo, um exame, ele é, às vezes, para tirar dúvidas. Às vezes eu não sei se o aparelho daquele tira dúvidas ou deixa um pouco mais dúvidas. Certo. Então, isso aí eu acho que não é um... Seria um ponto negativo nesse sentido. Eu não vou falar que é negativo. Eu vou falar, para não falar, se fosse um familiar minha, não iria fazer lá. Entendi. Agora, os outros aí eu já não sei. Outra coisa que eu acho é em relação ao atendimento. Eu acho que, às vezes, em alguns horários de pico, talvez tem mais médicos atendendo, entendeu? Eu não posso falar do atendimento de lá, porque eu nunca entrei, eu fui lá no hospital, hoje o Hospital Municipal São José, ou Pronto-Socorro Municipal, eu fui lá 10 minutos, então eu não posso falar do atendimento, sei que, tenho certeza que tem muito por onde ser melhorado, mas às vezes mostrar certas deficiências é muito complicado. O senhor não chegou a cogitar a possibilidade de trabalhar lá, não? Ou não foi convidado? Não, porque essa atual administração, eu trabalhei no PA muito, às vezes eu ficava lá na sala do PA mais do que na minha própria casa. E eu fui dispensado 2 vezes, uma em 2009 e 2010. Como eles falam que gato escaldado tem medo de água fria, eu não quis dar a chance deles me dispensarem uma terceira vez. Na terceira vez. Então, eu não cogitei, não. Tá certo. Mas então é igual você falou, tem coisas que podem ser melhoradas, mas tem coisas que melhoraram. Algumas pontes. Agora, todas as administrações, seja a que eu presenciei, seja de Plácio, Ribeiro Vaz, de 93 a 96, Hilda Borges de Andrade, de 97 a 2000, Olécio Rodrigues de Souza, de 2001 a 2004, e novamente Plácio Ribeiro Vaz, de 2005 a 2008, todos eles fizeram muitas coisas pela saúde de Arcos. Evoluíram, né? Evoluíram muito e todos, até alguns pontos, por exemplo, o caso da cirurgia, até hoje não foi resolvido. Nenhuma. Então vamos continuar nos nossos temas, né? Eu acho que tranquila a questão do partido. Uma coisa que eu acho que aqui Arcos, só para complementar, nós falamos um pouco da Santa Casa, um pouco do Hospital São José. Eu acho que Arcos tem uma coisa totalmente deficitária, que é a parte da fisioterapia. Que eu acho que Arcos merece uma assistência, merece um complexo, no sentido de que um prédio, quer dizer, onde... Poderia ser até uma ala. Um lugar bem feito, um imóvel bem feito, amplo, com vários boxes, com todos os aparelhagens de fisioterapia e com vários fisioterapeutas atendendo, e não só nesse centro de fisioterapia, que a gente poderia colocar já para o futuro, que vai ser uma das proposições nossas, no nosso plano de governo, na hora correta, é
um centro de fisioterapia e também algumas fisioterapias em casa, naqueles pacientes que for de dificuldade de transporte, e mesmo uma fisioterapia, em alguns casos, que dê para fazer nos PSFs. Eu tenho comigo que os PSFs, eles utilizam muito pouco potencial da estrutura deles. Então eu acho, e outra coisa extremamente importante, que eu acho que vai dar um upgrade, vai dar uma melhora muito grande no sistema de saúde, é nós fazermos equipes multidisciplinares nos PSFs. Não só o médico, não só a enfermeira, a técnica de enfermagem, como os atendentes, mas sim ajuda da fisioterapia, odontologia, e principalmente um psicólogo. Mas não é um psicólogo que vá lá uma vez por semana, não. Seria no mínimo 20 horas. Quer dizer, a pessoa... Uma carga horária, no mínimo 20 horas em cada PSF. É uma coisa que eu acho que não vai onerar os cofres públicos, porque haja visto que eu acho que isso, qual que seria mais importante? Um dinheiro que se gasta queimando com foguete, que é um dinheiro que você não reverte em nada para a população, ou um dinheiro que se gasta contratando um profissional capacitado e gabaritado, um psicólogo, que vai estar dando ajuda na parte mental e emocional das pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas que nós podemos crescer muito. Eu acho que são um dos principais pontos que eu acho que a gente deve olhar. A parte da fisioterapia, transformar os PSFs em equipes multidisciplinares, principalmente com assistência maior de fisioterapia, também psicólogo e assistente social, para a pessoa não precisar, às vezes, procurar tanto assistente social na FUMUSA, e colocar melhorar a assistência os serviços de urgência, o pronto-socorro, principalmente diversificando mais os médicos e principalmente as cirurgias que dê para fazer em Arcos, que elas sejam feitas por aqui, não em Moema ou Lagoa da Prata. Eu acho que são as pontes que nós podemos melhorar e trabalhar muito em relação a isso. A questão dessa assistência que é dada pelo NAPS, pelo CAPS, você acha que ela ainda é pouca? Eu acho que precisaria diversificar mais. Eu acho que nós temos totais condições de melhorar. E uma coisa, apesar de que hoje está um enigma, até quando a PUC fica aqui em Arcos, de pronto é uma coisa que eu coloco também, que vou colocar no plano de campanha, que é o que? Nessa nossa pré-candidatura, a PUC não pode sair daqui de Arcos, de forma nenhuma. Pelo contrário, eu acho que um dos motivos que a PUC talvez esteja na iminência de fechar aqui em Arcos, é porque eu acho que nunca houve uma integração que merece da Arcos com a PUC. Da cidade todo, como da comunidade, da administração municipal, da comunidade, da sociedade com a PUC. Eu acho que a PUC, nós podemos fazer muito mais através dela, sem dúvida nenhuma. E, por exemplo, os futuros psicólogos, aqueles que estão fazendo os estágios, eles têm que ser, não só os psicólogos, como os futuros enfermeiros, eles têm que ter uma participação maior nas nossas instituições, seja na Santa Casa, ou seja no todo o serviço de saúde público. Seriam projetos que integrassem os alunos, né, com os órgãos, né, vamos dizer assim, né, eles existem, mas de uma forma mínima. Então eu acho que Arcos nós perdemos muito potencial. O que eu chamo de perder potencial? Nós temos, graças a Deus, um município que tem uma boa renda per capita. Concorda comigo? Sim. Nós temos muitas indústrias. Então nós temos um PIB de Arcos, se você for ver, ele é dos maiores do estado de Minas Gerais. E eu acho que às vezes esse dinheiro, essa arrecadação, ela não tem um bom endereçamento. Pode continuar. Eu acho que nós, sem dúvida nenhuma, nós precisamos de festas mais baratas aqui em Arcos. Não é parar de fazer festa, de forma alguma. Eu gosto de festas, mas as festas podem ser muito mais baratas, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos soltar 1% dos foguetes que nós estamos soltando no momento.
Porque qual a importância disso? Porque ao invés de se gastar 1 milhão aproximadamente com foguete por ano, 1 milhão, com festas, porque se você pega um Verão Vivo, 100 mil reais por ano. Se você pega um carnaval, mais 300 mil, 400 mil. Depois vem festa do trabalhador. Desfile de 7 de setembro, que antigamente se gasta, não é para parar de fazer o desfile, é para economizar ele de uma forma, fazê-lo, usar o pessoal da prefeitura, não precisar de ninguém de fora. Um Réveillon, e com a propaganda que se faz da atual administração, o que ocorre? Economia é 1 milhão aproximadamente por ano que se gasta com essas coisas que eu passei. Então, se você tem esse 1 milhão revertido em obras, seja no investimento no ser humano, como no serviço, no centro de fisioterapia e treinamento de psicólogos, e botando psicólogo no PSF, seja em outras coisas que nós vamos falar aí, que você pode colocar e que nós vamos falar o que eu acho que pode ser feito a mais com esse dinheiro. Um assunto interessante, já que o senhor falou a questão das empresas, das indústrias, que a gente tem fartura de indústrias aqui em Arcos, né? Uma questão que eu gosto sempre de colocar é a participação dessas empresas na comunidade, que no meu ver, aí é a minha opinião, ela é irrisória. Né? O que nós podemos fazer para que essas empresas participem mais da comunidade através dos seus investimentos, através dos seus impostos que ela pode deixar de pagar e investir em projetos na cidade? Né? O que seria a solução para isso? Para chamar essas empresas a ajudar nas melhorias da Santa Casa, que já foi falado muitas vezes, e não só da Santa Casa, outros projetos sociais da comunidade. Primeira coisa que eu acho, o que ocorre? Eu acho que às vezes a administração pública, a prefeitura fica às vezes um pouco distante da PUC, fica um pouco distante das grandes empresas. Uma das coisas, por exemplo, nós não precisamos reinventar a roda. A roda, desde que ela foi reinventada, ninguém conseguiu melhorá-la. Não, nós vamos botar um piquezinho aqui, um corte, que vai dar uma bacada de vez em quando. Então, o que acontece? Nós precisamos buscar em outras cidades que tenham empresas, que tenham o perfil das nossas empresas, ver o que essas empresas ajudam nessa cidade. Nós precisamos buscar com a parte jurídica, falar o que a gente consegue a mais em questão de diminuição do imposto de renda dessas empresas, desde que elas nos ajudem. Então, e principalmente envolver mais, buscar não só às vezes a direção da empresa aqui em Arcos, mas buscar a direção das empresas em Rio, São Paulo, Belo Horizonte, falar: ô moço, se a sua empresa está na nossa cidade há 40 anos atrás, tem isso, eu sei que ela gera impostos, gera empregos, eu gostaria de falar sobre isso também, mas o que nós podemos melhorar a nossa convivência? O que nós podemos ter de uma melhor reciprocidade? Sim. Nós não fornecemos muita matéria-prima que vocês transformam ela em riqueza. Isso. Mas nós precisamos também alguma reciprocidade a mais. É porque a matéria-prima está indo embora. Está indo embora. Então nós precisamos nós precisamos buscar aquelas cidades que já fazem isso, buscar juridicamente o que pode ser feito e oferecer, chegar para as empresas e falar: juridicamente, nós vamos apresentar esse projeto, você vai utilizar seu imposto de renda, parte dele, que a lei te ampara nisso. Às vezes, uma empresa aí, que essas empresas grandes, são grandes, elas têm uma arrecadação imensa. Às vezes, 2% do imposto de renda dela, ao invés dela pagar para o governo federal, que ratificar em algum projeto aqui em Arcos, já muda totalmente a nossa cidade. Isso. Não faz diferença para eles, porque todos eles vão pagar. E para nós, vai ser... vai poder mudar totalmente a nossa sociedade. Mas teria que apresentar algo para elas, né? Exatamente. Que elas não vão, jamais elas vão vir até... Elas não vão preocupar em nos apresentar as nossas soluções. Nós é que precisamos ir atrás de outros exemplos, bons exemplos que tem no Brasil, olhar a parte jurídica e buscar uma convivência maior, não só com os gerentes daqui de Arcos, com
com os diretores de Arcos, mas com diretores, presidentes mesmo, que falem e cheguem e falam, ó, vocês já estão lá, nós estamos precisando disso e disso. Obviamente, o peso é outro. Sem dúvida. E a questão, por exemplo, tem muito se falado no royalties do petróleo. Do petróleo e do minério, que é o nosso caso aqui. Seria uma ajuda a melhoria dessa porcentagem? Isso aí a gente tem que ver, sem dúvida nenhuma, que tudo que for direito do município, que fique aqui. Mas eu acho que nós temos que querer até ir a mais. Nós não temos que querer só o direito. Nós temos que buscar soluções, buscar projetos aonde que a gente tem uma integração da prefeitura, comunidade, sociedade com as grandes empresas que estão aqui em Arcos. É apresentar projeto para elas mesmas, falar, ó, vocês têm que chegar a lei, a Constituição brasileira permite que vocês deixem isso aqui para a gente. Então, eu acho que nós temos que ser proativos. Nós não temos que só esperá-los, não. Nós é que temos que ir buscá-los e conviver, falar, ó, isso tem condições de ser feito, apresentar soluções. Ok. Vamos passar agora para a questão da educação, né? Que é uma das atribuições do administrador público, né? Principalmente nos municípios. A nossa educação hoje, ao seu ver, ela é boa, ela é ruim, precisa melhorar muito ou já tem como administrar isso aí sem fazer grandes investimentos? Rapidamente, como diria o professor Rolian, tipo ping-pong, tipo gostaria de fazer uma pergunta. Qual que é o principal problema do Brasil? Saúde ou educação? Não adianta falar que é os dois. Não, um dos mais graves é o problema da saúde. Não, mas qual que você acha mais grave hoje no Brasil? Saúde ou educação? No meu ver, a educação tem investido muito, mas falta muito ainda. Eu, sem dúvida nenhuma, acho que o caos nesse país hoje não é saúde. Não? É a educação. É pior? Eu acho. Por quê? Quando nós formamos, tiramos o quarto ano em 76, talvez nós tivéssemos, apesar da carga de ensino hoje ser muito melhor, talvez a gente tivesse saído com um preparo melhor do que os meninos de hoje. Eu acho que o grande problema da educação, qual que é o ponto-chave da educação? Não existe educação sem professor. E hoje, infelizmente, todos os governos, seja municipal, estadual, federal, eles valorizam muito pouco os nossos professores. Se nós não tivermos uma melhor capacitação, uma melhor e maior capacitação dos nossos professores, se não investirmos nisso, nessa maior capacitação e não cobrarmos dele, fica muito difícil. Mas como você vai investir em capacitação, vai cobrar deles e não vai melhorar a sua remuneração? Eu sou a favor da meritocracia. O que é simples, a meritocracia? É você ganhar de acordo com seus méritos. Então você primeiro dá as ferramentas, seja as ferramentas no sentido, por exemplo, o rapaz que dá no plano estratégico da pré-campanha, ele trabalha em Guarujá. Lá praticamente todas as escolas municipais usam a lousa digital. Por que não ter a lousa digital aqui em Arcos? Mas como nós precisamos de uma lousa digital, nós precisamos de cursos constantes da capacitação dos nossos professores. A evolução é muito rápida, os professores... A evolução é muito rápida, às vezes eles têm certas dificuldades, mas a partir do momento que você dá condições físicas e de material e materiais para que os professores deem uma boa aula, que você os capacite e você vai fazer o quê? Você vai cobrar deles e vai incentivá-los. Porque sem incentivo financeiro, quer dizer, você não consegue a dedicação de ninguém. Do profissional. O profissional é muito difícil e hoje os professores carregam muito complicado. Porque se você conversar com os professores, boa parte deles trabalha em 2, 3 escolas, trabalha no estado, trabalha no município e hoje perde papéis demais, perde muito relatórios. Então os professores hoje eles ficam às vezes mais por conta de fazer relatório do que se preparar para a sala de aula, para ensinar. Eu acho que
A saúde melhorou muito em certos pontos, mas a educação hoje, nós precisamos descobrir formas de melhorar a nossa educação. E eu acho que passa isso. Dar condições de uma boa escola, uma escola limpa, sem goteira, sem mato, sem rato, sem barata. Uma estrutura boa, uma né? estrutura física boa, uma estrutura, nós temos que lembrar sempre, quando que nós iríamos pensar há 30 anos atrás, de você pensou há 30 anos atrás que você iria estar fazendo algum dia uma entrevista que passasse num computador para a cidade inteira, que não é para a cidade inteira, para o mundo inteiro. Então, quer dizer, evolui hoje, muito rápido. A evolução tecnológica, ela tem que ser, ela não pode andar fora do ensino. Nós não podemos esquecer essa evolução tecnológica, porque além do mais, toda criança hoje, eu brinco que eles já vêm com chip mais moderno. Eles já vêm com ela, já vem chipada no sentido de que eles têm uma facilidade para mexer com a informática muito maior que nós temos. Então, quer dizer, como que você vai lá? Você tem uma criança que mexe com um notebook, mexe com um celular, mexe com esses PlayStation, é na maior facilidade do mundo. Mas às vezes, a hora que ele chega ali, a educação talvez não o desperte. A educação está no giz ainda. Está no giz. Está na era do giz. E o outro está na parte tecnológica de último grau. Eu acho que a comparação que o senhor está fazendo é ótima. A professora está no giz e o aluno já está no celular que tira foto, que tem internet no celular e ele tem acesso ao mundo inteiro na palma da mão. Então, quer dizer, às vezes, o que está faltando é a gente repensar o ensino. Aí não é o problema só de Arcos. Não, o problema é do Brasil inteiro. Mas por que não começar com tentar algo novo aqui por Arcos? Porque nós temos condições financeiras para isso. Nós temos pessoas, nós temos potencial financeiro, nós temos potencial humano e nós temos pessoas com esperança e vontade aqui na nossa querida cidade de Arcos. Então eu acho que falta é querer, é sentar e ouvir planejar, falar, nós queremos isso no próximo ano ou nos próximos 4 anos e falar, e nós vamos buscar isso, ouvir a sociedade, sentar com as lideranças, sentar com os centros comunitários, não fazer obras no sentido de que eu vou fazer uma obra. Por exemplo, você é da mídia. Foi a maior peleja nos últimos tempos aqui em Arcos, o Facebook e tudo. Qual que era? A construção ou não, o local da construção do centro de convivência do idoso. Todo mundo sabe que precisava do centro de convivência do idoso. 100% é a favor. Ótimo. Mas aparentemente 90% era contra do local. Será que se aparentemente 90% é contra o local, será que aquele é o local apropriado? Será que aquele é o local adequado? Eu acho que precisa se ouvir mais as pessoas. Porque a partir do momento que uma pessoa senta numa cadeira de prefeito, ele não quer dizer que ele vai entender mais de saúde do que o médico. Ele não vai entender mais de direito do que o advogado. Ele não vai entender mais de engenharia do que o engenheiro. Então nós precisamos ter profissionais gabaritados para administrar todas as secretarias. Junto com o prefeito. Junto com o prefeito. Se nós não... E além de ter profissionais gabaritados, fala assim, o nosso plano estratégico para esse ano, para a educação, ou para a saúde, ou para as estradas, é esse. De tempos em tempos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma reunião trimestral e ver falar, esse negócio está andando ou não está andando? Se não está andando, por que não está andando? O problema é material. Ótimo. Então vamos te dar o material para você resolver. Não, mas o problema é humano. Então vamos dar a pessoas... Agora, mas e o problema? O problema talvez seja naquela pessoa, naquela que está ali dirigindo o negócio e não quer que o trem vá para frente. Aí só tem um jeito de resolver isso. Qual que é? Trocar a pessoa. Trocar a pessoa.
Infelizmente. Não, ou felizmente, ou né? felizmente. Porque às vezes o infelizmente pro político, às vezes se é infelizmente pro político, é muito mais infelizmente para a população. Ok, beleza. Com relação à questão da educação, só uma última questão. As escolas em tempo integral, é uma boa, não é uma boa? Eu acho que sim. Funciona ou não funciona? Funciona, por exemplo, a escola. Teve uma certa época que o bairro Calcita ficou estigmatizado, com problemas de violência e tudo. Depois que na época da administração, se eu não me engano, do Plácido, eu não lembro se foi do Plácido ou do Lécio, mas acho que foi do Plácido, ou no final do Lécio, no início do Plácido, começou com a escola de tempo integral, melhorou muito lá no Calcita. Surtiu efeito. Surtiu efeito. Eu acho que o que nós precisamos investir? Nós precisamos investir no ser humano. Por exemplo, voltando ao problema das empresas. Muitas das pessoas dessas empresas têm profissionais que não são de Arcos. Por quê? Às vezes eles não têm esse profissional aqui. Se você investe no ser humano, se você investe na formação das crianças, dos adolescentes, dos jovens, o que vai acontecer? Nós vamos ter pessoas, seja ele nível técnico, seja ele nível terciário, para o quê? Para ocupar esses empregos nas indústrias daqui de Arcos. Mas eles não vão ficar lá com pessoas que não dê resultado. Então é extremamente importante que a gente pense em investir no ser humano. E não existe nada mais importante no desenvolvimento, quer seja de um país, de um estado, de uma nação, do que o investimento na educação. Haja visto o exemplo da Coreia, que tem hoje, está sempre, ou Coreia, ou os países nórdicos, Suécia, Finlândia, Dinamarca, está sempre disputando quem que é o primeiro lugar da educação mundial. A Coreia, ela deu um salto de desenvolvimento em 100 vezes nos últimos 30 anos. Por quê? Porque investiu em quê? Na educação. A China, por que ela está crescendo? Está crescendo muito porque tem muita gente, tem um mercado interno muito grande, mas por quê? Mas porque investe na educação. Eles levam a educação a sério, eles levam o professor a sério, eles levam o ensino a sério. E eles procuram trazer algo que vai realmente mudar a vida das pessoas. E não existe nada que muda mais a vida das pessoas do que a educação. A educação. É o pilar, né? Só com relação à questão dos profissionais das empresas, eu vou deixar para o final, eu queria fazer até um comentário, se você puder me lembrar, Renato, só para não atrapalhar o nosso andamento, mas eu tenho uma opinião a respeito disso que depois eu gostaria de colocar, mas vamos terminar e depois eu deixo para o final para não atrapalhar a sua entrevista, só para mim não esquecer. Doutor, moradia. Nós temos um déficit de moradia, recentemente foi até anunciado em jornais aí, inclusive o secretário de Ação Social esteve aqui, foi entrevistado aqui e disse que tem um déficit de moradia muito grande. Eles estão aí anunciar alguns projetos, mas a Arcos tem um déficit grande de moradia. Né? Essa solução de construir casas populares, de criar bairros aí, casas populares que foram doadas ou que são pagas com prestações pequenas pela Caixa, é a solução para a moradia? Ou doar material, doar lote? O que é a solução para a moradia? A primeira coisa, como eu falei, não adianta a gente querer reinventar a roda. O pior do déficit de Arcos não é o déficit de moradia, é o déficit total de investimentos em moradia nos últimos anos. O que acontece? Se você for em Pains, você vai ver praticamente bairros inteiros que foram construídos nos últimos 8 anos, nos últimos 7 anos. 200, em torno de 250 casas populares de um padrão excelente. Aí se você vem aqui para Arcos, quantas? Acho que foram 4, se eu não me engano, não sei. Sei que foram poucas. Então o que ocorre? O grande problema é a falta desse investimento. Eu acho que a gente tem que aproveitar todos os programas do governo, todos. Eu acho que não só do governo federal, como nós temos que buscar recursos nos programas do governo estadual e tem também, eu acho que, por exemplo,
tem certas situações que são emergenciais. Por exemplo, se eu estou num plantão, tem lá um paciente com gripe e tem um com a dor no peito, que é um provável infarto. O que eu vou tomar conta primeiro? Eu vou cuidar daquele provável infarto. Sim. Eu tenho pessoas que têm situação de casas precaríssimas, telhado caindo, chovendo dentro da casa. Aí você fala disso, você tem que ter um serviço de assistência social totalmente técnico, no sentido de que alguém liga lá, uma coisa que eu acho que uma prefeitura precisa de ter, uma tamanho da nossa, um ouvidor geral, colocar uma pessoa inteligente, educada e que saiba ouvir as pessoas, para ficar lá o dia inteiro, só para ouvir queixas. Mas eu tenho certeza que naquelas queixas vai ter muita coisa que vai ser aproveitada. Você vai chegar lá num bairro, qualquer um, vamos botar bairro Tamboril, que não é um bairro que existe aqui em Arcos, é uma localidade. No bairro Tamboril, chegou lá a dona Josela, apelou pro ouvidor, pro assistente social, falou, ó, a casa da Dona Maria não aguenta mais uma chuva, não. Então, quer dizer, você tem que ter uma assistência social que no outro dia ela já está lá e fala, chega lá e chega pro prefeito e fala, ô, a casa da Dona Maria não aguenta uma chuva mesmo, não. E você já tem que ter, fala, ó, lá o que resolve? Resolve só material, ela tem lá uns 2 filhos, um é pedreiro, outro é servente, que pode construir. Fala, não, ela não tem ninguém. Ela veio lá não sei da onde, veio lá do norte de Minas, mora aqui sozinha, ela não tem nada. Não adianta a gente levar só o material, porque se você levar só o material, a areia vai ficar lá, a chuva vai vir, vai escorrer a areia para a rua abaixo. Então lá nós vamos ter, a prefeitura vai ter que fazer. Porque a gente sabe que existem alguns investimentos, mas a gente, nessas obras, existe doação de material. Agora, essa doação tem que ser realmente para quem? Para quem precisa. Porque às vezes uma pessoa tem um pedido. Aí você chega, quem que tem a gripe nesse caso? A Dona Maria é aquela que está infartando. Quem que é a gripe? Você chega lá, tem uma pessoa lá, estou precisando trocar uma parte do meu telhado. Chega lá, realmente precisa do telhado. Quantos metros tem a casa? 125. Tem um carro, 2 carros na garagem, um novo e um mais ou menos ruim. E tem uma moto. Então, quer dizer, a prefeitura tem que intervir nessa hora? Não. Nós não temos um cofre numa prefeitura que dá para fazer tudo para todo mundo. Então, é extremamente importante que o quê? Que se dê prioridade em ajudar a quem realmente precisa. E quem sabe fazer isso? Isso tem que sair da alçada política. Quem tem que resolver isso é um serviço de assistência social totalmente profissionalizado. No sentido de que, aonde as pessoas vão falar, vão dar a preocupação com a casa da Dona Maria, que na próxima chuva pode cair. E não com o telhado do outro, que tem uma casa de 125 metros, com 2 carros e uma moto na garagem. Porque ele dá conta de resolver através de outra forma. A Dona Maria não. Então eu acho que como essa foi uma analogia que nós fizemos entre um infarto e uma gripe, entre a casa da Dona Maria e a casa de 125 metros, com 2 carros e uma moto, que infelizmente, às vezes, o que ocorre? Às vezes a assistência vai ser dada para o telhado de 2 carros e de uma moto. E isso tem que ser mudado. A eleição de prioridades tem que ser bem feita. É claro. Outra coisa que eu acho que deveria funcionar, além de ter um ouvidor para você ver, saber o que a sua cidade precisa, por que não ter um conselho, um prefeito ter um conselho a quem ele, entre aspas, deva uma obrigação e respeito de reunir de 3 em 3 meses. Pegue, vamos supor, um Fernando Arcomáquinas, que é uma pessoa que está sempre ajudando. Um conhecedor, né? Um Toninho do Kit AC. Pegue outras pessoas que tenham respaldo na população, que sejam vencedores. Uma Neide da Vixnu. São pessoas que fizeram a diferença aqui em Arcos. E essas pessoas, o que custa? Um Fabrício da Uniarcos falou, essas pessoas não foram para frente. Um alemão da Isabela Garcia, eles não foram para frente à toa.
Então essas coisas, a forma de administrar, ela tem que mudar. Essa é uma das coisas que eu busco, seja através de uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade na vida de todos nós. Eu busco isso, estou buscando nessa plataforma, nos encontros da nossa pré-candidatura. Busco isso na minha forma de fazer medicina e busco isso principalmente também através dos meios de comunicação, no nosso programa semanal, na Rádio Cidade. A coisa está boa hoje no Brasil? Não. Nós temos vários problemas que, se nós formos discutir e ver o que nós podemos modificar aqui nesse Brasil, aqui na nossa querida Arcos, nós vamos ter inúmeras coisas. Então nós agora só vamos resolver alguma coisa se nós temos inúmeros problemas. Nós vamos dar conta de resolver uns poucos só a partir do momento que mudarmos, nós tivermos uma mudança de mentalidade. No sentido de quê? De fazer uma coisa como um todo, não para uns poucos. Ok. Não só um grupo ser beneficiado, mas com obras que sejam pensadas, que sejam planejadas, que sejam bem gerenciadas e com pessoas da nossa comunidade que tenham vontade, que queiram realmente modificar essa cidade. Porque potencial, digo mais uma vez, potencial financeiro, potencial humano e potencial de ideias nós temos para fazer muita coisa por essa cidade. Ela pode virar um exemplo para o Brasil inteiro, mas para isso precisa que exista uma mudança importante, acentuada na forma de pensar, na mentalidade de todos nós, na forma de pensar a administração pública, seja na saúde, seja na educação, seja no olhar para a zona rural, que é uma coisa que nós tínhamos colocado, que a zona rural está muito esquecida, as nossas estradas. Minha cidade é Pains, meus pais moram lá, meu avô, que vai fazer 94 anos, mora lá, que era casado com a minha avó Aimee, que é daqui de Arcos. Eu só vou pela estrada de chão. Primeiro, porque eu gosto da natureza. Segundo, eu só ando nos carrinhos velhos que estão sempre sujos, então eu não preciso preocupar com isso. E terceiro, as estradas de Pains, todas elas estão sempre em estado excelente de preservação. São estradas que você pode andar tranquilamente em qualquer carro. Eles dão uma assistência, inclusive nas entradas de fazendas, de Mataburro, e são coisas que você vai e procura, porque uma coisa não tem, a prefeitura, quantos Mataburro ela tem que fazer? Ela tem que fazer a todos da cidade. Não pode ter problema de ter um Mataburro na cidade rica igual Arcos. Se o fazendeiro, que hoje uma das classes mais prejudicadas nesse nosso país é o quê? É o meio rural. Meio rural. Então nós temos que dar uma assistência ao meio rural. Ele não pode ter estrada ruim, ele não pode precisar de um Mataburro e vir aqui na prefeitura 3, 4, 5, 10 vezes atrás do Mataburro. Se realmente ele precisa, ele procura o encarregado disso, ou procura o ouvidor, caso ele exista, fala, precisa de um Mataburro em tal lugar. Primeira coisa que ele precisa fazer é mandar lá ver realmente se precisa. Precisa. Chega lá e fala, não, realmente precisa. Às vezes o Mataburro foi feito numa curva. Já caíram uns 3 ou 4 ou 10 carros lá. Pô, se nós não parar, vai ser bom para quem conserta carro, pro lanterneiro. Mas para aqueles moradores da região, é muito complicado. O que nós podemos fazer para resolver esse Mataburro? Sim. Então a coisa tem que ser pensada. Mas para isso, precisa de uma coisa. Boa vontade. Querer fazer, querer resolver realmente o problema. Não só falar, porque eu estou fazendo. Não, quem faz, não precisa ficar anunciando que está fazendo. Porque a obra, ela já é a propaganda de si mesma. Então, se você faz algo bom para um bairro, você não precisa falar, eu fiz isso para o bairro. As pessoas mesmo falam, lá no meu bairro fizeram uma coisa bonita, viu? Melhorou demais a vida de todo mundo. Não existe nada mais importante do que o próprio cidadão fazer a propaganda disso. Isso é bacana. E isso precisa agora,
de boas intenções, o inferno, mas o cemitério está cheio. Tá certo. Precisa haver uma mudança realmente de boa vontade, uma coisa séria, honesta, totalmente transparente, no sentido de falar, ó, nós estamos fazendo isso por conta disso e disso e disso. E se você falar, ó, vai lá, chega uma pessoa e fala, ó, tô querendo isso. Aí você vai ver lá, o cara mentiu tudo. Ele estava querendo alguma coisa, ele não precisa, é uma coisa que só vai beneficiar ele e que não é da conta da prefeitura. Falou, companheiro, esse negócio seu não tem jeito, por conta disso, disso e disso. E pronto, é na primeira. Esse negócio de ficar enrolando as pessoas, não dá. Então, o que eu busco colocar para as pessoas todas é essa mudança de mentalidade que nós vamos buscar sempre. A honestidade, a sinceridade, a transparência, é a acessibilidade. O que é a acessibilidade? É você precisar da pessoa que está no comando de uma prefeitura, ou seja um vereador, um secretário, que ele seja acessível. Que você chegue lá e fale, ó, eu vou lá tal dia, porque eu sei que tal dia ele está lá por conta de atender a gente. Tem ele lá e fica lá com os 3 lá ajudando. Não atende sozinho, porque ele fala, ó, quero que você resolva isso agora. Vai ver. E isso, para nos dar no sentido de quê? Porque se você não resolve aquele problema do mataburro, que já 3, 4 ou 10 carros já caíram lá, daqui 6 meses, não está em 10 mais, já está em 17. E se você resolver o problema, talvez seja ruim para os lanterneiros, mas para as pessoas daquela localidade, ou para outras pessoas, talvez os da localidade já aprenderam a abrir bem a curva, já passa bem no mataburro. E aqueles que vão fazer uma visita. Então, eu acho que as coisas têm que ser resolvidas. Eu acho que as vesículas que têm pedra têm que ser operadas. As pessoas que têm hérnia, que elas sejam operadas antes que elas dê problema, que elas fiquem encarceradas ou estranguladas. Que a casa da Dona Maria, que está na próxima, antes que falou, ó, chegou lá e olhou, ela não aguenta mais uma chuva, fala, antes então da chuva. vamos resolver isso antes da chuva. Fala, mas ela não tem nada, então nós vamos ter que fazer tudo. Agora, isso por que vai ser feito na Dona Maria e não por que não vai ser feito na casa de 125 metros? Porque um precisa e o outro não precisa. E esse precisar ou não, ele precisa ser técnico, não político. Porque se você for olhar só que não, eu vou fazer, a Dona Maria foi contra mim, mas o da casa de 125 metros, ele fez só faltou botar um outdoor gigante meu lá. Mas o que acontece? Enquanto permanecer essa mentalidade no Brasil, por isso que as coisas não vão para frente. A política, ela acaba qual hora? Às 17 horas, nesse ano, do dia 7 de outubro. Por quê? Se você administrar só pensando em política, o que você vai fazer? Você vai perder muito tempo. Você vai perder chance de ajudar muita gente, de resolver realmente problemas dos outros, de diminuir realmente o sofrimento das pessoas, de realmente você melhorar a saúde da sua cidade, você melhorar a educação da sua cidade, você melhorar as suas estradas da sua zona rural, você melhorar a sua assistência social, você melhorar a questão de segurança pública, você melhorar principalmente uma coisa que só esse assunto dá um programa. Qual que é um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar na próxima década? O crack. Que é uma questão grave, né? É uma questão gravíssima, a questão das drogas no nosso país. Porque o crack, ele não arrebenta só a pessoa. As drogas não arrebentam só a pessoa. Ele arrebenta a família, os amigos. A família inteira. Ele pega uma gama de pessoas enorme. E o que acontece? E isso, no Brasil, está embrionário. Quer dizer, está começando. O que nós vamos fazer? Então, quer dizer, tem muita coisa para ser discutida nesse nosso país. Mas a pessoa, primeiro, tem que saber ouvir, tem que querer, tem que ter disponibilidade, ela tem que saber, lembrar que a partir do momento que ela está sentada lá na cadeira, lá da prefeitura, na rua Getúlio Vargas, que ela está ali para administrar uma cidade, não para fazer política. Porque Doutor, a política nós temos o tempo correto. Certo.
Nós estamos chegando aqui no tempo que ficou já pré-estabelecido, né? Concordo que foi plenamente. 1h10, que se a gente for ficar aqui conversando, acho que vai dar mais umas 2 horas. Mas é bom que a gente já deixe um restinho para quando o senhor voltar, né? E vão ter outras voltas, então pode ficar tranquilo que nós vamos falar muito ainda. Desde já, assim, eu já gostei muito da sua forma de colocar as ideias, então pretendo chamá-lo não só nesse período, como em outros períodos para frente, e vamos ter muitas oportunidades de participar com a gente. Mas aí deixar um minutinho aí para o senhor fazer o fechamento, fazer os agradecimentos, né? E já te deixar convidado para sempre que possível a gente vai estar te chamando aqui. Outra coisa que eu acho extremamente importante, isso é uma cultura americana. Chama-se entrevistas do presidente. Entrevista aberta dos presidentes americanos. Existe essa cultura. Aqui, às vezes, os nossos presidentes não gostam de entrevistas onde está tudo pré-programado, pré-estabelecido. Lá nos Estados Unidos, não. Você anda lá no aumento o Barack Obama, no meio lá de 100, 200 repórteres, falou, em 2 horas eu vou responder aquilo que vocês perguntarem. Então, quer dizer, isso é extremamente importante, eu acho isso, que dá clareza para as coisas e já fica pré-estabelecido com você um compromisso, Jânio, de o quê? A partir do momento que a nossa pré-candidatura virar candidatura e a partir do momento que essa candidatura for vencedora, 2013, 2014, 2015, 2016, você já pode deixar um programa marcado de no mínimo 2 horas. Bacana. Porque 1 hora só vai ser pouco para a gente falar de tudo isso que nós vamos estar, se Deus quiser, fazendo pela nossa querida Arcos. Mais uma vez, eu queria agradecer você, Jânio, Renato, ao Portal Arcos, a PCN, pela oportunidade de estar aqui colocando as minhas ideias, porque eu acho que você deve realmente convidar todos, porque o voto, ele tem que ser decidido pelo coração e pela mente. No sentido de que? Pelo coração, para você, na mente, de você pensar, falar, eu já ouvi as ideias de todos. Algumas me agradam, outras não, mas do sentir no coração, falei, gente, eu acho que tal pessoa tem sinceridade, tem amor. No que fala, né? No que fala, tem honestidade, no sentido que essa pessoa vai realmente, no pouco que for ser compromissado, a pessoa vai cumprir. Então é extremamente importante que vocês discutem a todos, que vocês pensem e sintam, falando, na hora de decidir o voto. Procurem saber todas as informações sobre todos os pré-candidatos, sobre todos os candidatos na hora certa, e tenho certeza que Deus vai mostrar e colocar no coração de vocês aquilo que é o melhor para a nossa Arcos. Mais uma vez eu gostaria de agradecê-los e que Deus possa nos abençoar a todos, que a Divina Mãe nos ilumine sempre e que os grandes seres de luz do universo possam sempre fazer com que todos nós como um ser, como a nossa cidade, querida Arcos, nosso estado, nosso Brasil, nosso planeta Terra, possa evoluir cada vez mais, aonde a gente algum dia possa viver num mundo sem fome, sem guerra, e que as pessoas lembrem-se que cada um de nós faz parte de uma mesma engrenagem, e que essa engrenagem é extremamente importante, que ela funcione bem, porque todos nós somos irmãos uns dos outros, porque nós somos filhos todos do mesmo Deus Pai Criador. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor. Conforme eu disse, deixei para o final aqui, para não interromper o seu tempo, para a gente comentar a respeito da questão dos profissionais da indústria, Eu gostaria até que você ficasse presente, mas uma opinião que eu tenho, que eu vivencio,
é que eu acho assim, conforme o senhor falou que deve ser investido bastante na educação dos nossos jovens, dos profissionais, para que eles tenham cursos técnicos, curso superior e se preparem para pleitear cadeiras, pleitear empregos nas nossas indústrias. Mas uma coisa que eu vejo acontecer no dia a dia, e eu sou prova viva disso, que isso aconteceu comigo, né? E agora eu estou vivenciando que o meu filho está se formando no curso de engenharia e eu já estou preocupado se ele vai conseguir uma vaga aqui na nossa região para morar aqui perto. Provavelmente vai ter que ir para outras localidades do Brasil para ter a sua carreira como engenheiro. E eu também passei por isso, tive que abrir um próprio negócio para ter um espaço, porque a maioria das empresas de Arcos não oferecem os melhores cargos para pessoas da nossa cidade. Oferece para pessoas que tragam o seu endereço, né? Como de regiões distantes, de Belo Horizonte, de São Paulo, esses têm preferência na hora de participar dos processos seletivos. Então é uma crítica que eu faço às nossas empresas, que privilegiem as pessoas de Arcos, porque eles é que estão aqui, eles é que vivenciam a comunidade, eles que vão ficar aqui, porque aqueles que vêm de fora, eles vêm para trabalhar, quando não está bom para eles, eles vão embora e deixam a empresa, às vezes, na mão. Né? E tudo que foi investido em recursos daquela pessoa, investimento em curso, ela vai levar embora. Então, a mentalidade dos dirigentes das nossas empresas ainda está muito aquém do que seria o ideal, né? E isso é uma cobrança que acho que os nossos políticos podem interferir, né? Então, é um comentário assim que eu, diante da sua fala, eu quis fazer, porque eu acho que é uma situação que é crítica na nossa cidade. Só pegando um gancho na sua fala, Jaime, você falou aquilo que eu busco e luto, mudança de mentalidade. Isso aí. Enquanto não houver uma mudança de mentalidade, seja aqui em Arcos, a nível estadual ou federal, nós nunca vamos conseguir realizar tudo aquilo, nós vamos estar sempre perdendo potencial, nós nunca vamos transformar esse potencial em ação, e isso é uma grande perda de tempo. E perder os nossos jovens, né, os nossos filhos ter que mudar para outras cidades para poder ter sua carreira, né? Isso é muito triste, né? Exatamente. A pessoa investe no ensino superior, na faculdade e não pode morar na sua cidade. Como é que chama seu filho? Chama Jaime também. Jaime também. Então nós vamos fazer o quê? Como que nós temos que pedir a Deus, a Divina Mãe, todo dia? Que algum dia a gente busque essa mudança de mentalidade para que o Jaime possa trabalhar aqui. Isso, é esse que seria o sonho, acho que de muitos pais aqui de Arcos. Sem dúvida nenhuma. Muitos pais. Aproveitar, doutor, e registrar aqui a participação da Maria do Carmo, que está parabenizando pelas suas palavras e desejando que Deus te abençoe, que Jesus te abençoe. E também o Rogério, né, ele mandou uma pergunta aqui, mas como a gente já estourou o nosso tempo, depois vou passar para o senhor vai, acho que não é tão relevante a questão de responder no ar, mas é a questão do que deveria ter uma ambulância com UTI e paramédicos do SAMU. É um assunto que nós não falamos, né? Vamos deixar ele para a próxima, né? Acho que sem dúvida, depois nós podemos tratar dele. Mas de qualquer maneira, cumprimentar o Rogério aí, porque está participando e parabenizando você aí pelas palavras, né? Vamos ficando por aqui, né, Renato? Vamos terminando, que já estamos no horário, né? Senão a gente estoura o horário aqui, depois os outros vão ter que ser maiores também. Exato. Né? E vamos fazer direitinho para não ter nenhuma reclamação posterior. Agradecendo a todos vocês que estão acompanhando a gente, aqueles que vão assistir o vídeo aí posteriormente, né? Um grande abraço, né? E o doutor vai ter a oportunidade de chegar em casa e ver o que a gente errou aqui e depois criticar a gente também. Exatamente. Né? E assistir o vídeo posteriormente. Que a vida é um eterno aprendizado. Manda um abraço, acho que sua esposa, seus filhos estão assistindo Paula, lá, né? Que tá indo, a Paula, que ela deve ter acabado de sair para a escola agora. Que ela tá indo para a faculdade, né? Um abraço ao Gabriel, a Beatriz, a todos os amigos esparramados aqui em Arcos. Né? E que graças a Deus eu tenho muitos amigos e eu gosto de falar que é um prazer, uma honra e um privilégio morar aqui em Arcos. Isso aí. Também mandar um abraço para o professor Firmino,
Professor Firmino, que é um grande mestre lá na faculdade em Passos, né? Que está ajudando o doutor na sua pré-campanha aí, né? Um abração pro meu amigo Firmino, foi meu companheiro de curso de jornalismo. Ele me falou que formou com vocês, foi. Vocês são amigos. Fizemos a nossa monografia juntos. Ótimo. Então é um grande profissional, um grande professor e um grande conhecedor da política. É o coordenador dos cursos de comunicação tanto da UENG quanto do antigo Cefet, como que é Instituto Federal. Agora chama Instituto Federal. Instituto Federal. Ele é coordenador dos 2 cursos em Passos e está fazendo o doutorado. Merece o que está acontecendo com ele, porque é uma pessoa fantástica, o Firmino. E nós vamos contar muito com ele, se Deus quiser. Isso aí. Então, gente, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos, né? E a gente espera vocês na segunda-feira. Vamos anunciar o novo convidado de segunda-feira durante a semana aí. Vocês podem acompanhar, né, no Portal Arcos, que nós vamos anunciar o convidado de segunda-feira. Só vai ter oportunidade. Eu posso voltar. Volta de novo. É isso aí, doutor. Um grande abraço a todos vocês e até segunda, se Deus quiser.